Então, bora analisar primeiro a sinopse e depois o próprio texto do Minha Boca é um Túmulo. Que da hora o nome também. Sinopse. Em Minha Boca é um túmulo, assim, ó, primeiramente. Sinopse, não tem por que tu botar essas aspas aqui. Eu acho que eu entendi o porquê, mas não precisa, tá? Não precisa. Salve, Nadson, vamos ler o teu texto sim, tá salvo ali, mano. Pode ter certeza que a gente vai ler. Vai ser o próximo, inclusive. Em Minha Boca é um Túmulo, somos transportados para uma cidade misteriosa chamada Vila das Sombras. Gabriel, um jovem atormentado por eventos traumáticos e fantasmas do passado, busca um novo começo ao se mudar para o local. Esse começo aqui não me agradou 100%, tá? Mas eu vou comentar sobre tudo porque é uma sinopse, então eu vou ler tudo, daí a gente fala. Assumindo, primeiramente, muito grande, né? É uma sinopse bem grande, bem grande. Vamos converter aqui para o formato de uma folha A5, afinal de contas, a contracapa de um livro também é A5, né? Então, opa, obrigado aí pela inscrição de quem foi. Eu não consigo ver aqui, cara, por alguma razão não aparece. Ignora, pode aplicar. Ó. Salve, Luciano, boa noite, meu querido. Boa noite. Eu não sei quem é que deu a inscrição aí, mas muito obrigado. Viu? Tá aqui na live, muito obrigado. Tá vendo o tamanho que ficou? Óbvio, né? Numa contracapa vai ter um pouquinho menor o texto. Então, sei lá, a gente pode reduzir aqui para 10. Mas tá vendo que tá bem grande? Então, assim, é uma sinopse muito grande. Idealmente, essa sinopse ela devia ter no máximo esses 3 parágrafos aqui para caber numa traseira fácil. Tem que pensar o seguinte sempre que for escrever uma sinopse, tá? A pessoa que for ler aquilo ali, ela tá lendo com pressa, ela tá lendo rápido. Você tem que convencer ela extremamente rápido que o livro vale a pena. E o mais importante é você explicar sobre o que é esse livro e deixar a pessoa com vontade de ler uma obra sobre isso. Então, aparentemente aqui o Gabriel ele se muda para um lugar novo em busca de um novo começo. Pô, isso aqui foda-se, né? E que acontece com 99% das histórias. Então, por isso que eu comentei esse rolê. Assumindo o papel de coveiro. Ah, isso aqui é legal. Que é legal. Assumindo o papel de coveiro, no único cemitério das redondezas, Gabriel se vê imerso em um ambiente sombrio e intrigante. A cidade é permeada em mistérios, com habitantes estranhos, acontecimentos duvidosos e uma atmosfera de angústia que parece guardar segredos profundos. Aqui, ó, a gente tem uma informação. Ele é coveiro. Legal. E aí a gente tem um monte de coisa que não diz nada. Ela é permeada de mistérios. Que tipo de mistério? Habitantes estranhos. Por que eles são estranhos? Acontecimentos duvidosos. Por quê? E uma atmosfera de angústia. Parece guardar segredos profundos. Primeiro, parece ou guarda? Guarda, tiro parece. Né? E guarda segredos profundos. Que segredos? Então a sinopse ela tem que convencer. Você ser muito misterioso na sinopse não é bom. Óbvio, você não vai entregar o ouro na sinopse. Mas você tem que pelo menos mostrar ele. Fala, ó, eu tenho ouro, você quer um pouquinho de ouro? Vem cá pegar, tá ligado? Inclusive, vou botar o chifre. Falar essas coisas sem o chifre, não vão acreditar que é personagem, né? Tem que botar o chifre. Certa noite o rapaz é surpreendido, né? Foi surpreendido, porque a princípio aqui a gente tá em terceira. Passado. Não busca, tudo bem. Tudo bem. Certa noite o rapaz é surpreendido pela aparição de Isabela, um espírito assombrado que revela a existência de um grande segredo obscuro. Mais uma vez o segredo obscuro, né? Que permeia sua morte, os segredos da cidade. Algo que precisa ser descoberto e desvendado. À medida que Gabriel e Isabela se aproximam, eles se envolvem em um romance proibido, desafiando as fronteiras entre vivos e os mortos. Tá. Seguinte, a gente tem uma história de amor entre um coveiro e uma morta, e aparentemente a gente vai entrar num thriller, a gente vai entrar numa história de investigação. É bem legal a ideia. O ouro, que é essa parada, é bem legal. Só que a gente teve que ler 3 parágrafos de muito segredo profundo e duvidoso para conseguir entender isso. Então, assim, você fala que o Gabriel é um coveiro, se apaixona por uma defunta, que teve uma morte, vai ser investigada, podia estar num parágrafo. E seria um ótimo parágrafo. Como fazer? Infelizmente eu não vou me enrolar porque a gente tem um texto para ler, né? Se fosse só a sinopse, eu reescreveria a sinopse. Mas... Inclusive, vocês querem mandar a sinopse para eu ler? Só a sinopse? Mandem, eu reviso. Altero e reescrevo inteira. Provavelmente vai estar ruim. Mas é que vai estar ruim porque é a tendência.
Não é porque vocês, ou eu, ou todo mundo escreve super mal. É que a tendência é a sinopse tá uma bosta mesmo, né? Tem que ter visto muita sinopse para escrever uma sinopse boa. Eu tenho dificuldade de escrever sinopse. Eu tenho mais facilidade para criticar e arrumar que para escrever do zero. Então podem mandar. Podem mandar que eu vou olhar. Eles se veem envoltos em um suspense aterrorizante, onde o medo e o desconhecido se entrelaçam. Assim, se a mina tá morta, eu acho que não tem como ela ter medo de alguma coisa. Já tá morta, né? Não é como se ela fosse morrer de novo. A cada passo dado em silêncio à revelação do segredo da Vila das Sombras, forças sinistras irão se colocar em jogo. Que forças, né? Porque a fim de fazer com... aqui é o porquê. A fim de fazer com que este segredo continue na cova. Fica bem um ponto. Ponto e tira-se e. Gabriel perceberá que seu próprio destino está interligado com o desenrolar dos eventos. Em minha boca é um túmulo, mais uma vez, ó, em minha boca é um túmulo, em minha boca é um túmulo. Isso aqui não deveria existir numa sinopse. Você citar o título da história não precisa, porque você está lendo a sinopse de um livro, ou de um conto, ou de uma história. Né? Então você abre a Amazon, aí aparece lá, o nome do livro é Minha Boca é um Túmulo. Legal, vamos ler a sinopse. Em Minha Boca é um Túmulo, cara, é uma linha que você gastou de forma desnecessária. Porque a pessoa que vai ler a sinopse do Minha Boca é um Túmulo já sabe que é a sinopse de Minha Boca é um Túmulo. Entendeu? É por isso. Em Minha Boca é um Túmulo, você será levado a uma jornada de suspense e paixão, onde a linha entre a vida e a morte se dissolvem. Enquanto Gabriel desvenda os enigmas que cercam a cidade, o amor e a redenção se tornam suas maiores armas contra as forças malignas que ameaçam a existência da vida de seus habitantes. Assim, resumo, eu acho que tem muita enrolação nessa sinopse, mas muita enrolação mesmo. Mas eu achei a ideia legal, a ideia é bacana, né? É uma espécie de noiva cadáver, mas o cara realmente gosta dela desde o começo, aparentemente. Vamos ver a execução, porque a ideia é legal, a sinopse eu não achei que foi bem desenvolvida, mas deu pra entender a ideia. Eu só acho que ela não cumpre a proposta de ser uma sinopse, de ser curta, rápida e me convencer a querer ler o resto. Tipo, se o autor enrolou isso tudo aqui na sinopse, ele vai ser enrolado também no livro. É o que eu pensaria ao ler a sinopse. Então, eu já não leria porque eu não gosto de livro enrolado. Ninguém gosta de livro enrolado, na verdade, né, gente? Ninguém gosta. Minha Boca é um Túmulo, vamos ver, tem prólogo? Não, capítulo 1, já ganhou um ponto. E tem ônibus, já ganhou outro ponto. Uma nova vida. O ônibus roncou em um solavanco, anunciando a chegada de Gabriel à pequena cidade de Vila das Sombras. Isso aqui tá centralizado. Não entendi. Obrigado, disse ele ao condutor, descendo do veículo com a bagagem em mão. Eu não acho que seja nem ruim, nem bom, né? Porque pode ser o ritmo da história e tal. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que você interagir com o condutor, que tanto faz, pode ser considerado foda-se. Mas eu acho que ok, sabe? Ok, não tem problema. Eu não acho que tem problema. Se for bem executado. Do lado de fora, se despediu dos outros viajantes. Nossa, ele gostava mesmo desses viajantes, hein? Um aceno de cabeça. Embora nenhum deles tivessem trocado uma palavra sequer com o rapaz durante todo o trajeto. Bom, até agora que a gente sabe que o Gabriel é um cara extremamente simpático. Extremamente simpático. Bizarramente simpático. É errado? Não, nem um pouco. Legal a gente saber isso agora. Gabriel estava mudando de cidade. Era a busca por um recomeço, uma fuga de memórias dolorosas que o atormentavam. Eventos traumáticos haviam abalado sua vida, deixando cicatrizes emocionais profundas. A necessidade de deixar para trás todo o peso do passado e encontrar um lugar onde pudesse recomeçar era irresistível. A Vila das Sombras, com seu ar misterioso e promessa de tranquilidade, vírgula aqui também, né? Parecia a oportunidade perfeita para se reconectar consigo mesmo e buscar a cura para as feridas que o assombravam. Não sei se isso é muito necessário, eu prefiro muito mais quando a história ela já entrega pra gente algum desenrolar. Vamos ver se vai entrar alguma coisa aqui que vai acelerar o processo. Mas por enquanto, pra mim é um começo que ele pode se tornar, ainda não está, mas ele pode se tornar morno. E aí a gente perderia uma boa história. Gabriel ansiava por um capítulo em branco onde pudesse reconstruir sua vida e encontrar um sentido renovado. Mas assim que desembarcou na pacata cidade, sentiu subitamente uma mudança no ar e um arrepio na espinha. Uma brisa gélida soprava entre as ruas estreitas e as casas antigas, criando uma atmosfera peculiar. Por que ela é peculiar? Ela só é fria, né?
Então acho que outra palavra poderia descrever melhor. Criando uma atmosfera peculiar que envolvia cada canto daquele misterioso lugar. Felizmente, superstições nunca fizeram parte da sua filosofia. Mas que tipo de superstição ele poderia ter por uma cidade fria? Ah, é os espíritos gritando pelas ruas. Pode ser. Aí é uma superstição. Pode ser. Ele era um homem prático, cético em relação a tudo que não pudesse ser comprovado pela lógica. Ou seja, ele é cientologista, né? E seus traços físicos refletiam sua personalidade determinada e reservada. Com cabelos escuros. É bem Tim Burton, né, Gabriel? Eu também senti essa vibe Tim Burton. E seus traços físicos refletiam sua personalidade determinada e reservada. Com cabelos escuros e uma barba por fazer, Gabriel possuía olhos profundos e intensos, bem Tim Burton, que pareciam guardar segredos antigos. Sua estatura média, ele era um mitinho de 1,60, né? O corpo esguio revelava uma certa força interior, uma resiliência que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. À medida em que caminhava pelas ruas estreitas da Vila das Sombras, olhou ao redor, tomando nota dos poucos habitantes que cruzavam seu caminho. Ponto. Cada um, ou pode ser uma vírgula mesmo, né? Cada um parecendo ou carregando. Ou parecendo carregar, pode ser. Parecendo carregar um peso invisível aos seus ombros. Como é um peso invisível? Aí tudo bem, que parece carregar um peso invisível. É invisível, não dá pra ver, então tem que parecer, né? Faz sentido, tudo bem. Quase como se o ar da cidade fosse pesado demais para se andar com uma postura ereta. Cara, eu já tive essa experiência de chegar numa cidade e sentir ai, meu Deus do céu, que pesado, tá ligado? Seus passos ecoavam pela calçada de paralelepípedos gastados em meio ao silêncio sepulcral que envolvia ao silêncio, o silêncio. Então, o silêncio não só envolvia a cidade. Os olhos percorriam cada esquina, procurando por placas que indicariam o caminho para o cemitério, mas Gabriel não estava tendo nenhum sucesso. Legal. Primeira vez que a gente vê o cemitério, rápido, legal. Parecia que a própria vila tentava esconder sua morada de olhos curiosos como os dele. Enfim, após uma busca minuciosa, o forasteiro avistou uma placa enferrujada indicando o caminho. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios, satisfeito por finalmente encontrar o destino que se tornaria seu novo lar e trabalho. Ele adentrou o portão de ferro, observando os túmulos que se estendiam à sua frente. Era uma paisagem serena e ao mesmo tempo enigmática. A grama verde e viçosa cobria todo o terreno. Eu acho que se você tem um lugar chamado Vila das Sombras e você traz uma parada de grama verde, só de pensar em grama verde, pra mim, já quebrou essa vibe noir, essa vibe dark que tinha. Ah, Lucas, mas é só uma grama verde. Não pode ter grama verde no mundo triste? Não pode. A grama é amarelada. A grama é chata sem vida. Sabe? A grama não pode ser verde viçosa. A grama tem que ser uma bosta. A menos que seja um contraponto. Aí tudo bem. É como um tapete macio que abraçava as lápides de pedras cinzas, com suas superfícies gastas pelo tempo. Nelas havia inscrições desbotadas, algumas quase ilegíveis, que fazendo parecer que a memória daqueles que repousavam ali estivesse desvanecendo lentamente. Achei um conceito legal. Falar que a lápide, né? A lápide, ela quer dizer que a pessoa está sendo esquecida, né? Entenderam também, né? Os mausoléus, eu adoro mausoléu, erguiam-se em diferentes alturas. Ponto. Desde simples e modestos ou em monumentos grandiosos que se destacavam no horizonte do cemitério. O cemitério aqui para ser cortado. Cada um deles contava uma história, registrando as vidas que haviam se esvaído. Pausar aqui meu celular, ele vibrou do nada, meu celular não vibra, né? Cada um deles contava uma história registrando as vidas que haviam se esvaído e encontrado o seu merecido descanso final. A atmosfera daquele lugar era de tranquilidade e respeito. Eu acho que daquele lugar também não precisa, porque assim como o cemitério, a gente já entendeu onde ele está. Você pode cortar. A atmosfera era de tranquilidade e respeito. Era como se as almas descansando ali exigissem um certo comportamento reverente de seus visitantes. É que nem quando você já viu alguma criança rindo em cemitério, essa criança com certeza não tem sentimento. Pode mandar pro terapeuta. Não dá, é uma vibe ruim, né? Pesada. Como ele falou, né? Parece que é uma vibe de você tem que ter tranquilo e tem que ter respeito. Porque senão alguém puxa o teu pé. Não parece? Né? O silêncio se estendia
como um véu suave, interrompido apenas pelo sussurro do vento entre as árvores e o ocasional piu-piu dos pássaros. O ar carregava uma sensação de serenidade e melancolia, envolvendo o lugar em uma aura singular. A gente teve bastante descrição. Para mim, essa descrição não está pesada, mas eu sempre prefiro um pouquinho menos. Não está pesado o suficiente, né, para eu falar que está pesado, mas poderia ficar. Estou falando do limiar aqui, para mim está no limiar, tá legal. Se pesasse um pouquinho mais, ele podia exagerar, mas tá bom assim. Enquanto Gabriel percorria os corredores entre as lápides, como quem atravessa as linhas tênues entre a vida e a morte, notava os detalhes que marcavam cada túmulo. Algumas pedras traziam pequenas decorações, como flores murchas ou velas apagadas, testemunhas da visita de entes queridos. Outras, porém, pareciam negligenciadas pelo tempo, ponto. Sem fotos, sem choro, nem vela, ou nenhum outro sinal de visita nos últimos anos. Estavam completamente esquecidas pelo mundo exterior. Isso, de certa forma, mexeu. Acho que aqui você poderia reforçar até o nome dele, não tem eu com Gabriel. Ele vai falar Gabriel em seguida, né? Realmente não rola. E apesar de sua natureza cética, Gabriel voltou a notar a atmosfera peculiar que o envolvia. A vila parecia estar em sintonia com o cemitério. Tudo um pouco sem vida. O cemitério tem a grama verde. Cada canto encoberto por uma tristeza sutil e latente. Ele sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos sombrios. Estava ali para começar uma nova vida, para enfrentar seus próprios demônios e encontrar paz. Não havia tempo para qualquer tipo de melancolia. Logo no final do cemitério. Novo parágrafo. Logo no final do cemitério, cercada por árvores, folhas secas e galhos retorcidos, é aí que eu falo. Uma árvore seca, um galho retorcido. Tá ligado? Tá ligado? E a grama é verde, não faz sentido. A grama tem que ser chata. A grama tem que ser sem vida. Até cinza pode ser essa grama. Havia uma casa de madeira que esperava por ele. O lugar Bampauara. Era modesta e aconchegante. Pô, tem emprego com casa incluída? Isso não é capitalismo. Isso é um sonho. Gabriel acreditava que ali encontraria a tranquilidade que tanto almejava. Empurrou a porta entreaberta e adentrou. Entreaberta tem um cachorro aí dentro do menino. E adentrou o ambiente, sentindo o cheiro peculiar de madeira envelhecida e terra úmida. Para que ele tenha um chão, né? Que não seja direto no chão. Terra, né? Ao adentrar imponente casa de madeira nos fundos do cemitério, eu acho que, pô, ao adentrar imponente casa de madeira, ponto. Ele já falou que é no fundo do cemitério, né? Então, carregando suas poucas malas consigo, notou uma aura acolhedora. Assim, eu sei que aura resume muita coisa. Mas se você usou, na minha opinião, tá? Se você usou aura, a palavra aura, para descrever a vibe de um lugar, alguma vez num capítulo, já não dá para usar de novo. Porque aura é uma palavra muito específica, muito densa. Para mim, ela deixa um gosto muito forte na boca, sabe? E aí você fala aura isso, aura aquilo. Tudo tem aura, parece que você tá sendo preguiçoso na descrição. Parece que ao invés de você descrever o que está acontecendo, você resume tudo. Se você usar aura ou vibe uma vez, beleza, mas você usar mais de uma vez, eu acho que vai ficar esquisito. E você já descreve pra cacete, então não tem por que ficar usando aura se você já descreve um monte, né? Tá de boa. Eu notou uma aura acolhedora. Então corta essa porra, né? Consigo uma sutil solidão pairando no ar. Né? Então pode ser assim, ó, ao adentrar a imponente casa de madeira, Gabriel sentiu-se acolhido e só ao mesmo tempo. Pá! Nobel de Literatura. Nobel de Literatura. Porra, que frase. Que frase. Se você botar essa frase, eu quero pelo menos meu nome no agradecimento. Mas eu gostei dela. Eu que inventei. Se eu usar em algum livro, não pode me processar. Eu deixo todo mundo usar. Quem quiser usar, pode usar. Mas eu também vou usar. Eu não sou bobo. Sou bobo, por acaso tenho cara de bobo.
Eu até me perdi aqui no negócio, mano. Sentimento esse provavelmente deixado pelo último morador do casebre. É morrido, né? A construção era um verdadeiro testemunho silencioso do passado, com detalhes elaborados esculpidos nas colunas e nas janelas. O piso de madeira polida reluzia sob a luz filtrada pelas janelas amplas, que deixavam entrar o brilho suave do sol. Os móveis, elegantes e antigos, contavam histórias de tempos passados, enquanto cortinas de renda se moviam suavemente com a brisa, emoldurando a vista para o cemitério. Mano, a gente poderia ler mais, mas eu quero dar tempo de ler pelo menos o texto do Nadson junto. Aqui ele vai conversar com alguém que não é a noiva cadáver. Essa frase final aqui, achei ela muito de novela mexicana. Teria a vila também reservado algum mistério especial a mim? Pensou em voz alta com um sorriso, logo depois adormeceu, tá ligado? Assim, vou te falar um bagulho. A gente leu 7 páginas. Vamos ver quanto de página lixo que tem aqui. Isso aqui não conta, isso aqui não conta. Tá, então a gente leu 5 páginas. 5 páginas. Foi uma leitura que ela poderia progredir mais, na minha opinião, sem ter danos à sua experiência. Mas eu acho que assim, se a pessoa, tá? Se isso aqui é o primeiro parágrafo, sendo muito honesto, se você quer ter uma história, um livro matador, extremamente forte, no primeiro capítulo a noiva cadáver tem que aparecer. Nem que seja ela falando algo no final do capítulo e ele olhando pro túmulo e falando, será que veio desse túmulo mesmo? Tem que aparecer. Por quê? Porque você tem um capítulo mortal. A pessoa vai ler, é um capítulo grande, são 10 páginas de capítulo. A pessoa vai ler essas 10 páginas evoluindo. A tua narrativa, a tua descrição, ela é bem detalhada, então ela aumenta o espaço do livro já, o que pode ser um problema. Se o seu livro tiver com mais de 300 páginas, sapeca essa escrita para ela ficar menor. Tá? Pega essa escrita, deixa ela menor, deixa ela mais tinha, tá ligado? Se não, tudo bem. Tudo bem, eu gostei da escrita, eu gostei, achei legal. A questão é, o teu plot, a tua ideia para a história, que é um romance entre uma morta e um cara vivo, um coveiro, né, e tem um mistério, é legal. Então você tem que propor isso pro teu leitor de cara, se você quiser ter chance de competir de pé de igualdade na Amazon, blá blá blá. Né? Que são os lugares onde você vai ter os seus primeiros leitores, é o lugar onde o pessoal pode baixar uma amostra do livro para ler. Mano, se você baixa uma amostra de um livro para ler, é uma porcentagem bem pequena do livro. Se você lê, tipo, 2 capítulos de graça e não entra na história, você só vê descrição, apresentação de personagem, e blá 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 blá, meio que não tem motivo para você comprar o livro. Você vai ver se tem alguma outra coisa mais legal, né? Porque, legal, o escritor escreve bem, mas qual que é a história mesmo? Sabe? Diminuir o excesso de adjetivo já ajuda. Mas é que às vezes esse excesso de adjetivo pode ser o seu estilo, e eu não acho que é ruim. Eu acho que pode funcionar. Mas eu também acho que se for um livro muito grande, com essa descrição adjetivada desse nível, fica pesado. Óbvio, né? Nem qualquer literatura muito peculiar fica pesado, na minha opinião, se for muito grande a obra. Você cansa. Porque a literatura, quando ela é muito diferente do hipercomercial, né, do enlatado, que é uma literatura que eu acho que está certíssimo, tem que ter, tem que existir mesmo. E eu, inclusive, produzo mais próximo do enlatado do que do não enlatado, os meus livros. Você vai exigir mais do leitor. Ele cansa mais lendo. Né? Se ele cansa mais lendo, naturalmente, você tem que ter um livro menor para conseguir, né, coisinhas aí. Então, minha sugestão faz, primeiro, a sinopse menor e mais forte, e o primeiro capítulo mais forte. Não precisa nem ser menor. Se puder ser menor, ajuda, porque 10 páginas é relativamente bastante. Mas não é, 20 páginas, tá ligado? Então, você pode fazer um primeiro capítulo desse tamanho, mas tem que aparecer pelo menos a linha da mina, porque é muito forte e você tem que entregar isso desde o começo
para conseguir ter uma obra extremamente comercial, extremamente forte. Certo?